Hoje a gente vai falar sobre 10 princípios da produtividade. Para você que simplesmente está olhando para o que você tem que fazer e quer ser uma pessoa produtiva, quer fazer cada vez melhor as suas tarefas e uma quantidade maior de tarefas dentro do mesmo tempo, primeiro você precisa entender de onde vem essa produtividade, do que a gente está falando e como melhor aplicar isso para o seu dia a dia. Vamos lá? Antes de a gente chegar nos 10 princípios, eu preciso que você compreenda do que a gente está falando. Todo mundo acha que ser produtivo, dominar a produtividade, é simplesmente fazer mais coisas. E na verdade, não. Antes disso, eu preciso que você entenda, para que você seja produtiva, você precisa dominar e ter clareza do que são as suas tarefas, do que compõem as suas metas e os seus objetivos. Qual é o seu planejamento? E a gente só pode ser produtivo se a gente tiver um planejamento bem integral e adequado aos seus objetivos. O planejamento ele deve refletir exatamente aquilo que você quer alcançar. Seu dia a dia ele tem que ser estruturado com clareza, com as tarefas que compõem não só as suas obrigações, mas também os seus objetivos e grandes sonhos. A ideia é que a gente use a produtividade para que a gente construa a sua vida hoje como um reflexo daquilo que você quer alcançar. Mesmo que hoje você ainda não consiga ter todos os seus sonhos realizados, a gente trabalha com essa ideia. Com a ideia de que você vai ser capaz de realizar aquilo que você almeja e tem clareza lá na frente. Mas hoje você já consegue aplicar um pouco desses recursos no seu dia a dia e usar cada vez melhor esses recursos para que essa vida de fato se concretize. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Você precisa ter um planejamento e clareza sobre as suas metas. A partir daí, a gente consegue começar a trabalhar com a produtividade. Legal, então já entendemos o que é o conceito da produtividade e o que você precisa ter antes dele para você se tornar uma pessoa produtiva, A produtividade não vem do nada, você precisa ter essa base aí bem fundamentada das suas metas e do seu planejamento. E lembrando, gente, planejamento é uma questão de estratégia, de se colocar em ação todos os dias para se tornar aquilo que você quer. É a ideia de você se tornar a melhor versão que você pode ser através do que você quer alcançar. É simplesmente você ser a melhor versão, a alta performance para você mesmo. Então, dá um like nesse vídeo, salva, envia para aquele amigo que está precisando melhorar a sua versão, melhorar a sua forma de lidar com a sua rotina. E a partir de hoje você vai entender exatamente quais são os 10 princípios da produtividade para aplicar no seu dia a dia, tendo um planejamento, a estratégia perfeita para trabalhar em melhor performance. O primeiro princípio é entender que a produtividade não é fazer mais coisas, e sim fazer melhor. O que significa fazer melhor? Utilizar da melhor maneira possível os recursos que estão à sua volta. O ambiente que você está propício para a tarefa que você tem que realizar? A energia que você está hoje é uma energia produtiva? O horário do seu dia é o melhor horário que você tem para executar aquela tarefa? Então, o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Que você domine quais são as variáveis do dia que são mais adequadas para a sua produção. Então, é amanhã que eu sou mais produtiva, eu preciso que você domine as variáveis para que você possa usar a melhor parte do seu dia, a sua melhor hora de energia e produção e as suas prioridades. Então, no primeiro momento é utilizar da melhor maneira possível os seus recursos, a sua energia, o ambiente que você está e as prioridades das suas tarefas. Isso é a base da produtividade, então é o primeiro princípio e a gente tem que levar em consideração para todos os outros que vêm a partir de agora. O segundo passo é entender que tudo que está fora do seu planejamento precisa ser delegado ou eliminado. Se é uma tarefa que não está alinhada às suas grandes metas e os seus objetivos, ele tem que estar fora do seu dia, porque ele está tirando tempo e não está te levando para esse lugar que você quer alcançar. Então esse segundo princípio vem com 2 verbos que você precisa aprender a usar no seu dia a dia: delegar e eliminar essas tarefas que não vão te auxiliar a ter essa rotina que é um reflexo do que você quer alcançar. O terceiro princípio, que é um princípio básico e que te faz manter não só conectada com o objetivo que você quer alcançar, mas te motiva a seguir com a sua disciplina, é: comemore os resultados intermediários. Se você colocou uma meta para você, que é fazer atividade física 5 vezes na semana, e você fez 3, fique feliz, se orgulhe desse momento. Você está no caminho para alcançar a sua meta. Se você quer incentivar o seu hábito de leitura, e você estabeleceu uma meta de 10, e na primeira semana você começou o seu teste e leu 3 páginas, leu 5 páginas, se orgulhe dos resultados intermediários. Quando você comemora esse resultado, você atinge um certo grau de felicidade.
Isso dentro do seu corpo ativa a biologia de bem-estar, que é na verdade uma sensação de bem-estar com a sua capacidade. Quando você percebe que você é capaz de fazer alguma coisa e você vai se sentir bem com aquilo. Isso traz uma onda e um looping para que você consiga se manter conectado com esse objetivo. Então, se você estabeleceu lá uma grande meta e você chegou a uma parte dela, comemore esse resultado intermediário. É a partir dele que você vai conseguir verificar as possibilidades de melhoria e como, na verdade, inserir essa melhoria no seu planejamento para que daqui em diante você consiga ver aonde pode aumentar, onde deve diminuir, se isso tá alinhado com a sua meta e seu objetivo. O quarto princípio, que só vem depois desses 3 primeiros, tá ligado à ideia de que você precisa ser constante em se colocar em ação. Em outras palavras, você precisa ter disciplina. Mas essa disciplina, eu não quero que venha carregada de um fardo, falando, nossa, eu tenho que ter disciplina para fazer qualquer coisa na minha vida. A verdade é que sim. Mas eu quero que você entenda essa mensagem da seguinte forma. Você precisa se colocar em ação todos os dias. Isso vai alimentar a sua capacidade e a sua percepção de capacidade. Ou seja, você fala, eu sou capaz de realizar isso. Quando você coloca metas factíveis, você olha para o seu dia e fala, hoje eu quero ler 2 páginas. É possível ler 2 páginas? Eu vou demorar 2 minutos para fazer isso. Ou eu quero entregar uma meta importante no trabalho na sexta-feira. Então você chega no início da semana, divide aquela tarefa ao longo da semana. Na sexta você vai conseguir chegar bem para esse prazo. A ideia é que o seu planejamento abrace essa disciplina. Isso depende de você dividir bem as suas tarefas. Quando você consegue entrar em ação todos os dias, a disciplina é só uma consequência disso. Porque a meta que você estabeleceu é totalmente factível, ou seja, ela é possível, você vai se sentir confortável fazendo aquilo e vai conseguir aumentar o nível da sua tarefa. Não comece com o máximo, comece com o mínimo. Comemore o resultado intermediário. A partir daí a disciplina vai vir e vai ficar mais fácil, cada vez mais fácil de colocar em ação tudo aquilo que você deseja. Vai ser cada vez mais fácil de se colocar em ação e cada vez mais fácil de alcançar a meta que você estabeleceu para você. Quando você já tem o domínio desse quarto princípio, que é a disciplina, a gente precisa compreender que cada escolha que você faz no seu dia, ela implica diretamente nesse objetivo final que a gente tem, que é a meta. Então, o quinto princípio é entender que cada pequena escolha, ela está conectada ao que você quer alcançar. Então, na verdade, se você escolhe ter uma pausa de 5 minutos, ou se você escolhe ter um grande foco de 2 horas, seja no seu trabalho, ou se a gente for pensar na alimentação, cada pequena escolha, ela vai juntar uma grande tarefa para sua meta. Então, tudo que você pensa de muito grande precisa ser entendido como vários pequenos pedaços. E esses pequenos pedaços estão conectados à ideia de você se colocar em ação. Então, cada pequena escolha é muito importante. E isso é fundamental para que a sua produtividade seja construída de uma forma estruturada e sólida. Porque você tem que ter domínio de que aquela pequena escolha que parece ser muito pequenininha e não tem nada a ver, que é, por exemplo, olhar uma notificação do celular no momento de foco, possivelmente vai ter uma consequência que vai afetar o seu objetivo final. Então, a ideia é que você tenha esse domínio de que cada pequena escolha é muito importante. Cada tijolinho vai estruturar a nossa base muito sólida para uma produtividade de longo prazo. A gente está olhando aqui, depois desses 5 primeiros princípios, para a ideia de que você está construindo uma base sólida para a qualidade de vida. Eu não quero que você vire uma máquina de executar tarefas aqui. Possivelmente você vai chegar lá, sim, mas de uma forma estruturada, sólida, para que, por exemplo, você consiga ter o seu momento de foco e à noite tenha um momento de lazer, e que seja um momento de lazer. A gente vai chegar nos próximos princípios daqui a pouco e você vai entender o quanto a pausa é importante. Mas para isso, eu quero que você compreenda, eu quero que você domine esses primeiros passos. E aí consiga, por exemplo, ter um momento de lazer pleno durante a sua semana. Tenha momentos diariamente que influenciem na sua percepção de qualidade de vida. Produtividade e planejamento é base de uma vida feliz, uma vida boa. É a estratégia para se colocar em ação todos os dias. Então a gente já chegou na metade e daqui para frente eu quero que você pense nessa segunda metade com o objetivo da gente alcançar a nossa melhor performance e principalmente qualidade de vida. O sexto princípio da produtividade é que você defina os seus prazos com margem de segurança. Nunca coloque um prazo que é muito importante para você, como a entrega de uma meta no trabalho ou uma monografia, um trabalho da faculdade, algo que você combinou com alguém e aí tem essa responsabilidade com outra pessoa para a data final. Tenta colocar um pouco antes, revisa no dia. Se a gente está principalmente falando de algo escrito, deixe para revisar perto da margem. Trabalhe com uma margem de segurança. Não esteja sempre você mesmo estabelecendo o seu limite com a corda no pescoço. Coloque um pouquinho mais de tempo, divida bem aquela tarefa.
Então a margem de segurança nos prazos é fundamental para que a produtividade flua bem, porque você consegue ter uma divisão adequada da quantidade de tarefas por dia, por hora, ou pelo ciclo de tempo que você estabeleceu, e não fica dependendo daquele último momento para ter a corda no pescoço e se sentir muito mal, cobrado, ou às vezes não conseguir entregar. Porque se você tem uma margem de segurança e você não consegue, você tem ainda um tempo para trabalhar e conseguir produzir bem. Sétimo princípio, e eu tenho certeza que você já ouviu teorias diferentes sobre isso, mas eu preciso que você internalize essa ideia. Quem é produtivo faz uma tarefa por vez. Não tente fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, porque na prática você está fazendo elas pela metade ou não com a melhor performance que você pode ter. Não estou falando aqui de ouvir música e dirigir ao mesmo tempo. Isso é a capacidade que os seres humanos têm sobre outros animais, que nós somos multipotencial. Então você tem a potência e a capacidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. A questão é, o seu foco e a sua atenção são extremamente limitados. Quando você está dividindo o seu foco, ele necessariamente vai ser menor e a sua chance de erro vai ser maior. Lembrando, estamos falando de alta performance. Produtividade é o máximo que você consegue exigir dos seus recursos. Se o seu recurso de foco, tempo e atenção são limitados, use-os com sabedoria. Se as tarefas são prioritárias e muito importantes, faça uma de cada vez. Elas vão demandar a sua atenção e o seu foco e você vai conseguir entregá-los na melhor qualidade possível. Então, voltando à ideia de que a gente está usando da melhor maneira possível os nossos recursos, a ideia é que você faça uma tarefa de cada vez. Lembrando, eu não estou falando aqui de ouvir música e cozinhar ao mesmo tempo, ou fazer faxina, qualquer coisa do gênero. Eu estou falando que as tarefas que exigem a sua concentração mental e o seu foco precisam ter um tempo estabelecido só para elas. Se você interromper o tempo inteiro com uma notificação de celular ou com um telefone que toca, aquilo vai tirar o seu foco e você vai demorar um tempo para voltar para ela. Então, saiba qual é o melhor horário do seu dia para produtividade, teste e separe um tempo específico de foco para aquela tarefa mais importante. Se você trabalha com seu foco e sua atenção, com certeza você vai fazer ela em menos tempo do que se você estiver fazendo mais coisas juntas e a sua chance de erro é muito maior. Oitavo princípio, e é um princípio fundamental da produtividade, considerando também a ideia que eu acabei de falar, que o nosso foco e a nossa atenção são limitados. Faça pausas. Muitas vezes eu escuto os meus mentorados ou pessoas que vêm até mim e falam assim: Natasha, eu fiquei a noite inteira tentando resolver aquele problema do código da programação e eu não consegui, eu tô exausta. Dormi em cima do teclado, acordei, comi alguma coisa e voltei descansada, resolvi em 30 minutos. Amada, não tem possibilidade do nosso foco e a nossa atenção durarem mais tempo do que o nosso corpo determina. Você precisa estar hidratado, você precisa se alimentar, você precisa de descanso. Sua mente tem um limite para trabalhar. Então, quando você percebe que não está mais funcionando, faça uma pausa. Tenho certeza que você vai voltar melhor depois disso. E trabalhe para entender o que restaura a sua energia e a sua atenção. Não é uma pausa para ficar no celular focando em outra coisa. Bebe uma água, estica o seu corpo, ativa novamente os seus neurotransmissores, vai, olha para a janela, muda de ambiente. Que essa pausa seja uma restauração do seu foco. Se você precisa de focos mais longos, faça pausas estabelecidas, marque quanto tempo você tem que levantar. Muitas vezes essa pausa também trabalha como um sistema de recompensa. Isso é muito bom para o nosso cérebro. Ele entende que quando ele faz aquilo, ele ganha o outro. Isso ajuda também na sua disciplina, que foi lá o nosso quarto princípio. Então a ideia de fazer pausas é fundamental para a produtividade. Lembra que a gente está construindo uma base sólida para que você tenha qualidade de vida e consiga entregar a sua alta performance. Em conjunto com esse oitavo princípio, a gente trabalha com o nono princípio, que também envolve muito a ideia de como você trabalha com os outros. A gente trabalhou a noção de delegar e eliminar tarefas que não estão conectadas com o seu planejamento. O nono princípio vem trazendo a sua capacidade de dizer não. Isso é algo que a gente precisa construir ao longo da vida. Não é normal dizer não. Não faz parte do nosso vocabulário de forma tão simples. Então você precisa ter a capacidade de julgamento de aquela tarefa está totalmente alinhada com o seu objetivo? É uma tarefa que vai auxiliar o meu colega de forma que não atrapalhe totalmente o meu objetivo? Eu consigo separar um tempo do meu dia para ajudar outras pessoas? Mas é importante não aceitar tudo que te pedem, na medida em que, várias vezes quando você aceita sem olhar para o seu planejamento, você muitas vezes não tem como entregar aquilo sem tirar uma outra parte.
E isso precisa ser equilibrado. Nesse momento, eu não tô dizendo pra você dizer não pra todo mundo que te pede ajuda, não é isso. É que você tenha domínio que quando você está ajudando alguém, você está deixando de fazer algo importante. E isso precisa entrar no seu planejamento. Se você tem todos os dias um tempo para ajudar alguém, isso é ótimo. Você consegue colocar aquelas tarefas também no seu planejamento. Mas você precisa entender que o seu planejamento vai ser afetado por isso. Então, algumas vezes, quando alguém te pede uma tarefa que a pessoa provavelmente consegue fazer ou tá com alguma dificuldade, você pode ensiná-la. Você pode agendar um momento na próxima semana para estar com ela e fazer um treinamento sobre aquilo. Você pode delegar aquela tarefa para outra pessoa que apoie alguém que te pediu ajuda e não simplesmente aceitar tudo sem olhar para o seu planejamento antes. A ideia é que o músculo do não seja exercitado, seja através de delegar, eliminar ou treinar. Tudo isso vai te ajudar a utilizar melhor os seus recursos para que você não aceite tarefas que você não pode colocar no seu planejamento ou que vão te afetar gravemente, vão te tirar do caminho ou vão fazer um desvio que não vai ser positivo para o objetivo que você quer. E muitas vezes nem é positivo para a pessoa que te pede ajuda, porque pode ser que ela não saiba ou queira ser auxiliada ou queira aprender. E aí você pega e faz por ela. A ideia é que o não seja um novo caminho, uma nova porta, para que todo mundo consiga utilizar melhor os seus recursos. Então, testa o não. Ele não deve doer em você, mas ele deve ser uma parte do seu delegar e eliminar, que são fundamentais para que a gente utilize melhor os nossos recursos. E por último, nosso 10º princípio. Para você que já entendeu como é que a gente veio construindo essa base, eu preciso que você olhe para o seu planejamento e tenha total dimensão que aquilo é a sua estratégia. É você em ação o tempo inteiro. É você separando o seu tempo de descanso no dia, sua pausa do dia, o seu foco, o seu momento de maior foco e produtividade do dia, o seu momento de qualidade de vida, o seu momento de autocuidado. E eu preciso que você se divirta dominando esses recursos. Porque quem consegue dominar esses recursos está muito acima, está totalmente acima da média e já está muitos passos na frente de quem está simplesmente sendo engolido pela rotina e não consegue olhar para frente e ver quais são as tarefas que precisam ser alocadas ao longo da sua semana para que você trabalhe em alta performance e gerindo os seus recursos da melhor maneira possível. Então eu quero que você se divirta dominando esses 10 princípios e construindo essa base muito sólida da melhor versão que você pode ser ao longo da sua semana, do seu mês, do seu ano. Que você seja capaz de dominar a sua rotina e construir ela como um reflexo da vida que você quer alcançar lá na frente. Me conta aqui embaixo se você aplicou, como é que você está se sentindo e se esse vídeo te ajudou a sair dessa inércia e começar a dominar os princípios e os recursos da melhor maneira possível para a sua produtividade na semana. Um beijo e até o próximo vídeo.